Boa noite, eu me chamo Thiago, eu vou dar aqui começar o trabalho de radioastronomia sobre a foto do buraco negro por meio do EHT, que é o Event Horizon Telescope. Primeiro eu vou começar dando um contexto sobre a radioastronomia e como que esse campo de estudo, que teve início na década de 1930 com o Karl Jansky, nessa época ele detectou pela primeira vez sinais de rádio provenientes do espaço. Então, primeiro ele achou que eram fontes terrestres que estavam produzindo esses sinais, mas logo ele percebeu que era uma radiação que estava sendo emitida pela Via Láctea. Então, com a evolução da radioastronomia, a gente foi tendo, principalmente em 1965, a radiação cósmica de fundo, a CMF, não, CMB, e esse achado ele foi crucial para a gente conseguir comprovar a teoria do Big Bang e foi consolidando a importância da radioastronomia na astrofísica moderna. Então, ao longo dos anos, a interferometria foi permitida, que eu vou explicar mais pra frente o que vai ser a interferometria e como ela foi usada, nesse caso, para a foto do buraco negro, mas ela foi permitindo que o sinal desses múltiplos telescópios eles fossem combinados para obter uma resolução angular muito maior do que possível com um telescópio só. A interferometria de base muito longa, que é a VLBI, foi uma revolução na radioastronomia, igual eu estava falando. É uma técnica que permite que vários telescópios ao redor de várias partes do mundo se conectem e formem um telescópio virtual do tamanho da Terra. Então, esse uso desse VLBI foi essencial no EHT, que é o projeto que tirou a foto do buraco negro no centro da galáxia, que é o M87. Essa descoberta ela foi histórica, ela não só confirmou algumas previsões da teoria da relatividade geral, mas ela também gerou um marco grande no avanço de estudos sobre buracos negros e astrofísica de alta energia. Com essas inovações, a gente tem que a astronomia ela foi se consolidando como ferramenta essencial para estudar os fenômenos do universo. E com isso a gente vai diretamente para o trabalho, com essa introdução dada. Primeiro a gente tem uns fundamentos teóricos e metodológicos da radioastronomia aplicadas na EHT. A compreensão desses fenômenos de radioastronomia ela se baseia na análise de mecanismos de emissão, então na técnica da interferometria e nos métodos de processamento de modelagem dos dados. Então aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre como isso aconteceu. Então, a gente tem os mecanismos de emissão de rádio, que a emissão ela pode ocorrer de várias maneiras por vários processos físicos. Então a gente destaca a emissão de um síncrotron, que ele ocorre quando partículas relativísticas, principalmente elétrons, eles são acelerados em campos magnéticos intensos. E esse processo ele vai resultar numa radiação cuja intensidade ela vai seguir a lei da potência, que está aí no slide, que a gente vai ter que esse I de V ele é a intensidade em função da frequência V, e o alfa é o índice espectral, que ele depende da distribuição de energias da partícula. Esse mecanismo ele vai ser fundamental para a análise de jatos de quasares, supernovas e regiões próximas a buracos negros, que é o que foi usado no estudo desse trabalho. Outros processos também, como a emissão térmica e transições atômicas, elas contribuem para esse espectro de rádio, que vai permitir uma avaliação abrangente das propriedades desses objetos celestes. A interferometria é a técnica central, como eu falei antes, para a obtenção dessas imagens de alta resolução. Ela vai combinar sinais de 2 ou mais telescópios, de modo que o conjunto ele funcione como um único instrumento com um diâmetro efetivo de separação entre eles. Ou seja, a gente tem uma resolução angular, que ela vai ser aproximadamente esse diâmetro efetivo de separação, o comprimento da onda dividido por esse diâmetro específico. Essa técnica da interferometria de base muito longa, que é a VLBI, ela vai utilizar radiotelescópios distribuídos globalmente, que vai permitir que a gente consiga resoluções que vão possibilitar a visualização de detalhes próximos ao horizonte de evento dos buracos negros. Então aqui a gente tem uma imagem que vai explicar um pouquinho melhor de como é que funciona, como que estão os radiotelescópios eles estão se correlacionando, essas antenas. É um sistema básico aqui interferométrico que mostra como essa combinação de sinais de 2 radiotelescópios separados por uma base B vai permitir a obtenção de uma alta resolução angular. Agora, partindo um pouquinho para o processamento e a correlação desses sinais, a gente tem que, após a captação, os sinais de rádio eles vão ser processados para reconstruir as imagens desses objetos celestes. Essa etapa, a gente tem que a correlação dos dados desses diferentes radiotelescópios eles vão ser utilizados em algoritmos de transformar de Fourier, que vão converter esses sinais do domínio do tempo para o domínio da frequência. Esse processamento ele vai se basear em princípios como o teorema que está aí na tela, um nome muito difícil de falar, Wiener-Kirchner,
que ele vai relacionar essa função de autocorrelação de um sinal com seu espectro de potência. Além disso, a gente tem que a reconstrução de imagens a partir de dados interferométricos, ela é fundamentada pelo teorema de Van Citer-Zernick, que ele vai estabelecer uma relação entre a função de visibilidade V, que ela é em função de UV, e a distribuição de intensidade. Então, é uma integral dupla que ela vai fornecer essa relação. Então, aqui a gente vai ter mais uma imagem, um fluxograma, representando essa correlação de sinais e de um sistema interferométrico. Tá? Então, a gente vai começar a aquisição, iniciar a aquisição dos dados, vai ter a aquisição que vai relacionar a temperatura, um canal, 2 canais, vai ter um pré-recorte, vai ser feita uma média, uma eliminação offset, então vai ter outro recorte, a gente vai pegar os sinais de eco e ver se precisa de um ajuste para fazer uma FFT, ver se tem difração, sim ou não, para ver se tem os sinais de eco, a espessura, a gente vai conseguir achar a massa específica do corpo celeste que a gente está observando. Então, integrando isso tudo, a gente tem que esse mecanismo de emissão, da interferometria e dos métodos de processamento de sinais vai ser fundamental para a obtenção detalhada de imagens detalhadas dos objetos astronômicos. Então, essa união vai permitir que, a partir de dados captados pelos radiotelescópios, a gente consiga reconstruir imagens de fenômenos externos, então como a sombra do buraco negro, e isso vai mostrando como a radioastronomia pode ser eficaz para a astrofísica moderna. Para a foto do buraco negro, a instrumentação utilizada ela envolveu a combinação de vários radiotelescópios sofisticados e sistemas de sincronização precisos e algoritmos avançados de processamento de sinais. Para o projeto EHT, projeto Event Horizon Telescope, ele foi uma colaboração internacional, que integra radiotelescópios de diversos continentes e forma uma rede de VLBI que tem uma resolução equivalente a um telescópio do tamanho do diâmetro da Terra. Então é uma junção de vários telescópios que faz como se fosse um telescópio só do tamanho do diâmetro da Terra. Entre os principais a gente vai ter o ALMA, o SMA e o IRAM, que eles vão operar em comprimentos de onda na faixa milimétrica. Cada antena ela é equipada com receptores de alta sensibilidade e sistema de refrigeração para minimizar o ruído térmico, então que vai ser essencial para captar esses sinais mais fracos. Então aqui a gente tem uma foto da operação de alguns satélites do EHT. Esses aqui são lá no deserto Atacama, que estão do ALMA. A alma do EHT no Chile por causa da sensibilidade. E é um dos locais mais importantes dessa junção de radiotelescópios. Então, para o funcionamento disso, os sinais eles são captados e distribuídos geograficamente, que devem ser sincronizados com precisão. Então, eles usam relógios atômicos como Césio e Rubídio, que vão garantir a sincronização em nível de nanosegundo. Os dados eles vão ser armazenados em sistemas de alta capacidade e vão ser enviados a esses centros de correlação, onde algoritmos avançados eles vão processar os sinais para reconstruir a imagem final. Esse processamento ele vai envolver essas técnicas de correlação, transformar de Fourier, calibração dos dados, e foi como eu expliquei anteriormente. Na seleção do comprimento de onda e calibração, a gente vai ter que a escolha do comprimento da onda essa faixa milimétrica, ela vai ser crucial para obter essas imagens de alta qualidade. Então, porque essa faixa ela vai permitir que a gente consiga ver a penetração através de poeira e gás e vai minimizar os efeitos de absorção e dispersão provocados na atmosfera. Então, e também janelas atmosféricas específicas, que nessa faixa elas apresentam baixa opacidade. Então, vai aumentar a sensibilidade dos instrumentos, que vai ser capaz de captar esses sinais mais fracos. Procedimentos rigorosos de calibração são empregados para garantir a integridade dos dados e a precisão das imagens reconstruídas, então, como eu falei anteriormente. Então, isso vai envolver a utilização de fontes de referência conhecidas, como quasares ou outras fontes astrofísicas, do mundo astrofísico, como pulsar, por exemplo, com intensidade bem determinada, que vai servir para ajustar o ganho desses receptores e corrigir a variação dessa fase e dessa amplitude. Essas técnicas de calibração, como observação de fontes calibradoras e ajuste de fase ou aplicação de algoritmos de correção de erro, eles vão assegurar que os desvios instrumentais e os efeitos de ruído térmico eles sejam compensados de forma mais eficaz. Então vai resultar em dados mais consistentes e precisos para o processamento final.
O sucesso da EHT ele é por causa de uma colaboração internacional. Então, ou seja, tem telescópios, como eu falei, no mundo inteiro. Tem no Polo Sul, tem no Chile, separados no mundo inteiro, nos Estados Unidos. E a implementação de um sistema como esse, de VLBI, ele também requer, tipo, um sistema avançado para a transmissão desses dados e centros de processamento e armazenamento de grandes volumes de informação. A integração dos dados, em diferentes locais geográficos, ele vai exigir uma coordenação técnica e logística de alto nível. Então, vai incluir uma padronização, tem que ter uma padronização dos equipamentos e a aplicação de protocolos rigorosos para a transferência de dados. Essa rede global de observação ela vai possibilitar a construção desse telescópio virtual com o tamanho do diâmetro da Terra, como foi falado anteriormente. Além disso, essa colaboração internacional ela vai ser fundamental para o sucesso do projeto, porque vai permitir que os países compartilhem os recursos, o conhecimento e tecnologias. Então, a união desses esforços de diversas instituições ela vai fortalecer a capacidade de enfrentar esses desafios técnicos complexos, que é a sincronização e a correlação das interferências atmosféricas. Essa cooperação ela não vai viabilizar só essa obtenção dessas imagens detalhadas, mas também vai impulsionar o desenvolvimento de novas metodologias e inovações na astrofísica. Aqui a gente tem um mapa, então, basicamente, de onde tem os telescópios da EHT. A gente tem o ALMA no Chile, a gente tem o APEX também no Chile, o IRAN, que vai ser na Espanha, o James Clerk Maxwell, que é no Havaí, o LMT no México, Serra Negra no México, o SMA no Havaí também, o SMT no Arizona, o SPT, que é no Polo Sul, que é inclusive um local muito bom, porque tem pouca interferência humana, e as condições climáticas são boas para a observação de lá, não tem poluição. Tem o GLT, que vai ser na Dinamarca, o Kitt Peak, que vai ser também no Arizona, e o NOEMA, que vai ser na França. Esses últimos dois, eles são de 2020, tá? Eles começaram a entrar nessa rede de telescópios só em 2020. Então, agora indo para a imagem do buraco negro, a gente tem um anel luminoso que ele vai delimitar essa sombra do buraco negro, que representa a radiação que é emitida pela matéria que está caindo dentro do buraco negro, está sendo sugado pelo buraco negro, assim a gente pode dizer. Então a gente tem que essa simetria e a nitidez desse anel, eles vão fornecer evidências diretas das condições que estão extremamente próximas ao horizonte de eventos, que vai confirmar a teoria da relatividade geral de Einstein. Então, que era um modelo muito parecido com o que ele propôs há 100 anos atrás. A gente tem que, então, a obtenção dessa imagem para a astrofísica, o que ela representou? Ela representou um avanço significativo que permitiu esse estudo mais detalhado da dinâmica da matéria em condições de gravidade extrema, que é um tópico que a gente nunca tinha estudado anteriormente. Os dados observacionais, eles vão validar vários modelos teóricos e vão contribuir para o refinamento dos métodos de análise da radioastronomia. Então, ela vai abrir a perspectiva para diversos novos estudos e fenômenos de alta energia, como um buraco negro ou um quasar, por exemplo. Que, por ser um quasar, seria uma quase-estrela, um amontoado de matéria que não entrou em fusão ainda. Discutindo agora um pouquinho sobre os resultados e o impacto que teve esse EHT, como eu já falei, para comprovar a teoria da relatividade geral de Einstein. Então, a gente também teve o desenvolvimento de vários algoritmos sofisticados para a reconstrução de imagem, então, como método de síntese de abertura, que tem um nível de detalhamento que é sem precedentes na radioastronomia, então foi muito importante. E, além disso, tem um sistema de sincronização de relógios atômicos, e isso também é uma coisa muito difícil e foi um avanço muito importante, um impacto muito importante na área. Mas, apesar disso, tem diversos desafios ainda que precisam ser superados para aprimorar essas observações nessa faixa milimétrica e submilimétrica. Então, teria a ampliação da rede para regiões estratégicas, ali, como a África ou a Austrália. Ela poderia melhorar a cobertura do plano UV e aumentar a resolução das imagens. Outro obstáculo importante também é o processamento desse enorme volume de dados que está sendo gerado. Então, novas técnicas de inteligência artificial e aprendizado de máquina estão sendo desenvolvidas para reconstruir a imagem de maneira mais sutil, de maneira melhor. Então, aí também tem a interferência atmosférica segue sendo uma parte muito, muito impactante nessa área, e a gente precisa de sensores mais sofisticados para esses modelos para compensar as distorções causadas pela turbulência do ar ou a poluição, por exemplo.
Então, no futuro, o EHT ou projetos semelhantes, eles podem explorar comprimentos de onda ainda melhores, e isso possibilitaria a observação de detalhes ainda mais finos, nessa sombra do buraco negro ou desses discos de acreção. Então, juntando isso com o avanço das redes de telescópios espaciais, ou o lançamento de telescópios espaciais como o James Webb, esse progresso ele pode abrir caminhos para novas descobertas sobre essa física dos buracos negros e a estrutura do universo em escalas maiores. Então, para concluir, a gente falou sobre essa parte de como a radioastronomia, os conceitos da radioastronomia aprendidos na matéria, eles foram aplicados para tirar essa foto do buraco negro, do buraco negro M87, no centro da galáxia, que foi um marco muito importante para a ciência. É isso.